Olá, sejam bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like. E vamos falar sobre o filme. Parker. Parker sempre soube que a sua profissão exigia disciplinas específicas, regras claras, códigos inquebráveis. Uma linha tênue entre o certo e o errado dentro de um mundo que já operava nas sombras. Ele não era como os outros. Enquanto os muitos que compartilhavam seu ofício agiam por impulso, ganância desmedida ou simples descuido, Parker mantinha princípios firmes. Nunca prejudicava quem não merecia. Nunca quebrava acordos. Nunca deixava rastros desnecessários. Sua reputação havia sido construída tijolo por tijolo, ao longo de anos, baseada em confiança, competência e uma palavra que valia mais do que qualquer contrato assinado. Aquela manhã de agosto começou como tantas outras. O sol nascia preguiçoso sobre a cidade, pintando os prédios com tons alaranjados, enquanto Parker revisava mentalmente cada detalhe da operação que seria executada naquela noite. Ele havia trabalhado com aquela equipe antes. Melanie, um homem corpulento de olhos calculistas que sempre parecia estar 3 passos à frente. Carlos, o técnico em sistemas eletrônicos, capaz de desativar qualquer sistema de segurança. Ross, o motorista, conhecido por sua frieza sob pressão. E Hardwick, o mais jovem do grupo, ansioso por provar seu valor. O alvo era uma feira de joias em Ohio, um evento que concentraria peças valiosas de diversos expositores. O planejamento havia levado meses, cada variável considerada, cada contingência prevista. Parker estudará os lotes, os horários, as rotas de fuga. Sua parte era clara: infiltrar-se como segurança terceirizada, desativar o sistema de alarme interno e garantir que a equipe tivesse exatos 8 minutos para completar a operação. 8 minutos, nem mais, nem menos. A operação transcorreu como um baile cuidadosamente coreografado.
Parker desativou os sensores no momento preciso. A equipe entrou, cada uma sabendo exatamente o que fazer. As vitrines foram abertas com precisão cirúrgica. Os itens mais valiosos foram selecionados e embalados. Só um tempinho, galera. Sete minutos e 40 segundos depois, estavam saindo pela rota planejada. Perfeito. Foi no carro, durante a fuga, que tudo mudou. Parker estava no banco traseiro, ao lado de Hardwick, enquanto Ross dirigia com a perícia habitual. Melanie virou-se no banco do passageiro, um sorriso estranho nos lábios. Parker sentiu algo errado antes mesmo que as palavras fossem ditas. Aquele sorriso não pertencia ao rosto de um parceiro satisfeito com o trabalho bem executado. Era o sorriso de que estava prestes a quebrar todas as regras. Melander explicou que havia outra oportunidade, maior, mais lucrativa, mas que exigiria todo o capital obtido naquela noite. Eles precisavam do dinheiro de Parker. Não era um pedido, era uma declaração. Parker recusou imediatamente. Aquilo violava todos os princípios. Eles tinham um acordo. Cada um receberia sua parte conforme combinado. Não havia negociação posterior. As regras existiam por uma razão. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. A discussão escalou rapidamente. Vozes se elevaram dentro do veículo em movimento. Parker manteve sua posição firme. Ele não mudaria de ideia. Não importava o quanto eles insistissem. Sua parte era sua parte. Ponto final. Foi quando Melander fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Hardwick se moveu rápido, mas Parker era mais rápido. Quase. O golpe o atingiu na lateral, fazendo suas costelas estalarem. Outro golpe e outro. Ross parou o carro numa estrada deserta. O que aconteceu a seguir foi brutal e calculado. Eles não queriam apenas o dinheiro de Parker. Queriam garantir que ele nunca pudesse ir atrás deles. Os golpes continuaram, metódicos, destinados a incapacitar. Parker tentou se defender, mas eram 3 contra 1. E o espaço confinado do veículo limitava seus movimentos. Quando finalmente o arrastaram para fora do carro, seu corpo já mal respondia aos comandos. Só um tempinho, galera.
soldados os deixaram na beira da estrada, levando não apenas sua parte dos lucros, mas também sua dignidade, sua confiança, tudo aquilo que ele havia construído através de anos de trabalho dentro de seus próprios códigos éticos. O carro partiu, deixando uma nuvem de poeira vermelha suspenso no ar da noite. Parker ficou ali, na terra dura, olhando para o céu estrelado, sentindo cada osso quebrado, cada hematoma formando-se sob sua pele. Mas, mais do que a dor física, havia algo mais profundo queimando em seu peito. Traição. Ele sabia quanto tempo ficou ali. Poderiam ter sido minutos ou horas. A consciência envia como ondas. Em algum momento, luzes de um veículo se aproximaram. Uma caminhonete velha parou. Um agricultor idoso desceu, olhos arregalados ao ver o estado de Parker. O homem não fez perguntas, simplesmente ajudou Parker a entrar na caminhonete. E o levou para o hospital mais próximo. Os dias seguintes foram uma névoa de procedimentos médicos, perguntas de enfermeiras, olhares desconfiados de policiais que Parker desviou com histórias vagas. Sobre um acidente. Ele não podia envolver as autoridades. Aquilo era algo que precisava resolver por conta própria. Suas costelas estavam quebradas, seu braço fraturado, seu rosto uma coleção de hematomas coloridos. Mas ele estava vivo, e onde há vida, há possibilidade. Durante as longas noites no hospital, Parker começou a planejar. A dor física era temporária, ossos se curavam, hematomas desapareciam, mas a traição, aquilo exigia resolução. Ele conhecia Melanie e os outros, sabia como pensavam, como operavam. Eles acreditavam que Parker estava fora de cena permanentemente. Era um erro. O maior erro que poderiam ter cometido. Parker deixou o hospital antes que os médicos recomendassem. Ele tinha trabalho a fazer. Primeiro, precisava de recursos. Seus contatos no submundo foram contatados discretamente. Alguns desviam favores a Parker. Outros respeitavam sua reputação. Em questão de dias, ele tinha um lugar para ficar, documentos falsos e algum dinheiro para começar. Não muito, mas o suficiente. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. A investigação começou meticulosamente. Parker sabia que Melanie havia mencionado uma grande oportunidade.
só um tempinho, galera.
precisava descobrir qual era. Seus contatos foram sondados cuidadosamente. Informações foram coletadas, peça por peça. Levou semanas, mas eventualmente Parker descobriu. Pelham Best, um leilão privado de itens raros e valiosos. A segurança seria pesada, mas o retorno seria imenso. Era exatamente o tipo de operação que Melander adoraria. Perk precisava de uma vantagem. Não podia simplesmente aparecer em Perry Beach e esperar passar despercebido. Melander e os outros o reconheceriam imediatamente. Ele precisava de uma nova identidade. Um novo rosto, por assim dizer. Precisava de alguém local. Alguém que conhecesse a área. Que pudesse ser seus olhos e ouvidos sem levantar suspeitas. Precisava de um parceiro. E sabia exatamente onde procurar. Leslie Harris era uma mulher que havia visto dias melhores. Trabalhava como corretora de imóveis em Pelham Beach. Mas os negócios estavam lentos, muito lentos. Ela tinha dívidas acumulando, pressões de todos os lados e uma necessidade desesperada de uma mudança de sorte. Beck a havia observado por dias antes de fazer contato. Ela era esperta, sabia navegar os círculos sociais da elite local. E mais importante, tinha acesso a propriedades vazias por toda a cidade. O primeiro encontro foi tenso. Leslie não sabia o que fazer com aquele homem estranho que apareceu em seu escritório com uma prospecto inusitada. Parker foi direto ao ponto. Ele precisava de ajuda para se estabelecer em Palm Beach, temporariamente. Em troca, ela receberia uma compensação financeira generosa. Não precisava saber os detalhes. Apenas precisava ajudá-la a se misturar com a comunidade local. Leslie era cautelosa, mas a oferta de dinheiro era tentadora demais para ignorar. Só um tempinho, galera.
A discussão escalou rapidamente. Vozes se elevaram dentro do veículo em movimento. Parker manteve sua posição firme. Ele não mudaria de ideia. Não importava o quanto eles insistissem. Sua parte era sua parte. Ponto final. Foi quando Melanie fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Hardwick se moveu rápido, mas Parker era mais rápido. Quase. O golpe o atingiu na lateral, fazendo suas costelas estalarem. Outro golpe. E outro. Ross parou o carro numa estrada deserta. O que aconteceu a seguir foi brutal e calculado. Eles não queriam apenas o dinheiro de Parker. Queriam garantir que ele nunca pudesse ir atrás deles. Os golpes continuaram, metódicos, destinados a incapacitar. Parker tentou se defender, mas eram 3 contra 1, e o espaço confinado do veículo limitava seus movimentos. Quando finalmente o arrastaram para fora do carro, seu corpo já mal respondia aos comandos. Eles os deixaram na beira da estrada, levando não apenas sua parte dos lucros, mas também sua dignidade, sua confiança, tudo aquilo que ele havia construído através de anos de trabalho dentro de seus próprios códigos éticos. O carro partiu, deixando uma nuvem de poeira vermelha suspensa no ar da noite. Parker ficou ali, na terra dura, olhando para o céu estrelado, sentindo cada osso quebrado, cada hematoma formando-se sob sua pele. Mas, do que a dor física, havia algo mais profundo queimando em seu peito: traição. Ele não sabia quanto tempo ficou ali. Poderiam ter sido minutos ou horas. A consciência ia e vinha como ondas. Em algum momento, luzes de um veículo se aproximaram. Uma caminhonete velha parou. Um agricultor idoso desceu, olhos arregalados ao ver o estado de Parker. O homem não fez perguntas. Simplesmente ajudou Parker a entrar na caminhonete e o levou para o hospital mais próximo. Os 2 seguintes foram uma névoa de procedimentos médicos, perguntas de enfermeiras, olhares desconfiados de policiais que Parker desviou com histórias vagas sobre um acidente. Ele não podia envolver as autoridades. Aquilo era algo que precisava resolver por conta própria. Suas costelas estavam quebradas, seu braço fraturado, seu rosto uma coleção de hematomas coloridos. Mas ele estava vivo, e onde há vida, há possibilidade. Durante as longas noites no hospital, Parker começou a planejar. A dor física era temporária, ossos se curavam,
hematomas desapareciam, mas a traição, aquilo exigia resolução. Ele conhecia Melody e os outros, sabia como pensavam, como operavam. Eles acreditavam que Parker estava fora de cena permanentemente. Era um erro, o maior erro que poderiam ter cometido. Parker deixou o hospital antes que os médicos recomendassem. Ele tinha trabalho a fazer. Primeiro, precisava de recursos. Seus contatos no submundo foram contatados discretamente. Alguns deviam favores a Parker, outros respeitavam sua reputação. Em questão de dias, ele tinha um lugar para ficar, documentos falsos e algum dinheiro para começar. Não muito, mas o suficiente. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. A investigação começou meticulosamente. Parker sabia que Melander havia mencionado uma grande oportunidade. Precisava descobrir qual era. Seus contatos foram sondados cuidadosamente. Informações foram coletadas, peça por peça. Levou semanas, mas eventualmente Parker descobriu. Palm Beach, um leilão privado de itens raros e valiosos. A segurança seria pesada, mas o retorno seria imenso. Era exatamente o tipo de operação que Melander adoraria. Parker precisava de uma vantagem. Não podia simplesmente aparecer em Palm Beach e esperar passar despercebido. Melander e outros o reconheciam imediatamente. Ele precisava de uma nova identidade, um novo rosto, por assim dizer. Precisava de alguém local, alguém que conhecesse a área, que pudesse ser seus olhos e ouvidos sem levantar suspeitas. Precisava de um parceiro, que sabia exatamente onde procurar. Leslie Hodges é uma mulher que havia visto dias melhores. Trabalhava como corretora de imóveis em Palm Beach, mas os negócios estavam lentos, muito lentos. Ela tinha dívidas acumulando, pressões de todos os lados e uma necessidade desesperada de uma mudança de sorte. Só um tempinho, galera.
Na quinta noite após Parker ter começado sua consultoria, seus sistemas de vigilância captaram movimento na periferia da propriedade. Melanie estava se movendo. Parker estava pronto. Ele havia se posicionado no próprio cofre, a sala certificada no subsolo da mansão onde a maior parte da coleção de Rich era mantida. Era um espaço impressionante, paredes forradas, com displays iluminados mostrando itens de valor incalculável. Mas aquela noite, Parker não estava admirando a arte, estava esperando. As luzes piscaram. Carlson estava trabalhando nos sistemas elétricos, provavelmente desabilitando câmeras e sensores em sequência, para criar um caminho seguro. Parker ouviu sons distantes, passos cuidadosos, vozes abafadas. Eles estavam dentro. O plano deles estava funcionando até que não estivesse. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe o seu like. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.